Sabe aquele ditado antigo que a gente escuta desde sempre sobre o perigo da arrogância? Pois é. E se eu te dissesse que isso não é só uma lição de moral, mas um processo biológico que acontece de verdade no nosso cérebro? A gente vai fundo nisso hoje. Vamos explorar a neurociência por trás da tal síndrome de Hybris e descobrir por que, do ponto de vista da ciência, a arrogância realmente prepara o terreno para a queda. A soberba precede a ruína. Todo mundo já ouviu isso, né? Parece só um aviso, uma coisa meio filosófica. Mas o que a ciência moderna está descobrindo é impressionante. Essa frase, na verdade, é uma descrição super precisa de um mecanismo de causa e efeito. Um mecanismo que acontece, olha só, dentro da nossa cabeça. E tem um nome técnico para isso, viu? Chama síndrome de Hybris. É o que a psicologia e a neurociência estudam para entender como o poder, o sucesso em excesso, não só sobe a cabeça num sentido figurado. Ele literalmente altera a biologia do cérebro. E o resultado? A gente começa a tomar decisões bem piores. Então, vamos lá. Nosso papo hoje vai ter 4 partes. Primeiro, a gente vai ver o que é a queda anunciada. Depois, vamos mergulhar em o cérebro sobre poder. Na sequência, o mais importante, a vacina contra a arrogância. E para fechar, uma reflexão sobre freios e motores. Bom, vamos começar a entender como o cérebro reage sob o efeito do poder. É aqui que a coisa fica fascinante. Pensa assim, o sucesso, quando é contínuo, pode funcionar quase como uma droga para o nosso cérebro. E como toda droga, tem efeitos colaterais. Nesse caso, a gente perde a noção da realidade e começa a correr riscos que não deveria. O ponto de partida para tudo isso é o que os cientistas chamam de efeito vencedor. Funciona assim. Cada vez que a gente acerta que tem uma vitória, o cérebro libera dopamina e testosterona. Isso é ótimo, né? Deixa a gente mais confiante, mais motivado. O problema é quando isso acontece demais. Esse excesso de química boa começa, aos pouquinhos, a desligar umas partes bem importantes do nosso cérebro. E olha que loucura as mudanças que acontecem. Primeiro, o córtex pré-frontal, que é tipo o CEO do nosso cérebro, o responsável pelo bom senso e da análise de risco, começa a funcionar menos. Depois, os neurônios espelho, que são responsáveis pela nossa empatia, também dão uma apagada. A pessoa vai literalmente perdendo a capacidade de se colocar no lugar do outro. E para fechar o combo, a ínsula, que é a nossa central de intuição, de pressentimentos, fica meio que offline. Aquela vozinha interna que fala, cuidado aí, ela simplesmente se cala. Então, pensa só, se o hardware do cérebro está alterado, o que acontece com o software? Começa a dar bug, claro. A arrogância vira uma espécie de filtro, sabe? Um filtro que distorce completamente a realidade. A pessoa começa a viver num mundo paralelo, que só faz sentido dentro da cabeça dela. E esse filtro se manifesta de 3 formas principais. Primeiro, a ilusão de invulnerabilidade. É aquela sensação de que regras são para os outros, não para mim, sabe? E aí a pessoa ignora segurança, ética, tudo. Segundo, o viés de confirmação. A pessoa só quer ouvir quem concorda com ela, criando uma verdadeira bolha de bajulação. E por último, um clássico, a atribuição egoísta. Se dá certo, fui eu, sou um gênio. Se dá errado, a culpa é do mercado, da equipe, do tempo, de qualquer um, menos de uma decisão própria. E aí a gente chega no ponto central. A queda, o colapso, não é azar. Não é um raio que caiu do nada. É o final lógico, o desfecho esperado de um sistema, seja uma pessoa ou uma empresa, que simplesmente parou de se autoajustar. Perdeu a capacidade de ouvir, de aprender com o erro. E essa dinâmica da ruína quase sempre segue um roteiro. É um processo em 4 atos. Primeiro, vem o sucesso. Muito sucesso. Isso leva quase que naturalmente ao segundo passo, o isolamento. A pessoa se cerca de quem só diz sim. Terceiro, com um monte de informação ruim e confiança lá no teto, as decisões ficam cada vez piores. E o quarto e último ato, bom, é o colapso. É quando a realidade bate na porta e não tem mais como ignorar. Ok, a gente já entendeu o problema. Mas e a solução? É agora que a gente entra na parte boa, a vacina contra a arrogância. Porque a notícia boa é que o nosso cérebro é maleável, ele aprende. Se o poder consegue desligar nossos alertas, a gente pode, de propósito, religar tudo. Vamos ver como. O segredo todo, o princípio por trás de tudo que a gente vai ver, é um só: manter os mecanismos de feedback do cérebro ativos, de forma deliberada. Ou seja, a gente precisa criar sistemas, criar hábitos que forcem o cérebro a olhar para a realidade, mesmo que seja desconfortável. E a primeira estratégia é talvez a mais interna: cultivar a humildade intelectual. E olha, isso não é ser falso modesto. É simplesmente admitir para si que a gente pode errar.
só de praticar o pensamento. E se eu estiver errado, já força o cérebro a ser mais flexível. E outra dica, se colocar sempre numa posição de aprendiz, sabe? Porque aí errar e ser corrigido se torna algo normal e não uma ofensa. Beleza, estratégia número 2. Se a gente já sabe que o poder isola, o que a gente faz? A gente cria, de propósito, um sistema para trazer a discórdia para perto. É a ideia de ter um advogado do diabo institucionalizado. E uma das ferramentas mais geniais para isso é essa pergunta aqui. Antes de qualquer grande decisão, reúne a equipe e propõe o seguinte. Pessoal, vamos imaginar que se passou um ano e esse nosso plano foi um fracasso retumbante. O que deu errado? Esse exercício, que chamam de pré-mortem, é incrível. Ele tira todo mundo da defensiva e bota para pensar criticamente. Então, a ideia é criar esses protocolos sociais para furar a bolha. Por exemplo, ter um círculo de dissidência. É um grupinho de pessoas de confiança que tem, literalmente, a permissão e a obrigação de discordar, de apontar as falhas. Quando você torna a crítica parte do processo, você se vacina contra aquela bolha de confirmação que a gente falou. A terceira estratégia é mais pessoal, tem a ver com gerenciar o ego e aquela onda de dopamina. Para lutar contra a tentação de achar que todo sucesso é mérito seu, uma prática simples. Depois de uma vitória, senta e lista. Lista os fatores de sorte, a ajuda que outras pessoas deram, o contexto que favoreceu. E outro ponto-chave, não cole a sua identidade no seu cargo. Seu valor não é o seu crachá. Quando a gente separa as coisas, uma crítica ao trabalho deixa de ser um ataque pessoal. E, finalmente, a quarta estratégia, religar aqueles neurônios espelho, fortalecer a empatia. Como? Primeiro, com escuta ativa. Isso é ouvir para entender de verdade o que o outro está pensando, e não só para preparar a sua resposta. E segundo, é o que se chama de trabalho de base. É manter o contato com a operação real, com o chão de fábrica, para não acabar tomando decisões lá de cima, totalmente desconectado da realidade. Bom, e com isso a gente chega na nossa reflexão final. Eu gosto muito dessa analogia de freios e motores, porque a questão aqui nunca foi dizer que a ambição é ruim. De jeito nenhum. O ponto todo é o equilíbrio. É quase como pensar numa engenharia, seja pessoal ou de uma organização. Porque, no fim das contas, o grande perigo da arrogância é que ela desativa os nossos mecanismos de sobrevivência mais sofisticados. Justamente as coisas que fizeram a gente chegar até aqui como espécie. A prudência, a capacidade de cooperar que vem da empatia e, claro, a habilidade de aprender com os nossos próprios erros. Então, se a gente pudesse resumir tudo numa regra de ouro, seria esta aqui. Garanta que o seu sistema de freios, que é a crítica, o feedback, o contato com a realidade, seja sempre tão poderoso e tão bem cuidado quanto o seu motor, que é a sua ambição, sua vontade de fazer acontecer. Isso me leva à pergunta final que eu queria deixar aqui para reflexão. Pensando no seu sistema, seja na vida pessoal ou profissional, os freios estão recebendo a mesma manutenção que o motor? Porque a resposta para essa pergunta pode ser exatamente o que separa o sucesso que dura daquela queda que a gente viu que é quase inevitável.